Menções à diabetes foram registradas pela primeira vez em papiros egípcios e em tratados da Grécia Antiga. Porém, a primeira vez que o termo diabetes apareceu mesmo escrito em tratados médicos foi no século II depois de Cristo. E apenas no século XVII, por Willis, o termo mellitus foi adicionado depois do termo diabetes, devido à doçura presente na urina e no sangue de pacientes com a doença. Só não me pergunta como é que ele descobriu que a urina era doce. Em 89, a influência do pâncreas foi descoberta e em 21, a utilização da insulina como tratamento foi inserida. Se você está curioso para saber mais sobre diabetes, sobre pâncreas e sobre os hormônios, vem comigo. Fala galera, chegamos à nossa terceira aula do sistema endócrino e eu queria pedir para você assistir a aula 1 antes de assistir essa aula aqui. Se você já assistiu a aula 1, você está pronto para aprender sobre o pâncreas, sobre diabetes, sobre insulina, sobre glucagon? Então vamos lá, dar uma olhada no pâncreas e nos seus hormônios aí. Primeiro, vamos deixar muito bem claro que o pâncreas, na verdade, é uma glândula com função mista. Tio Will, o que é uma glândula mista? É uma glândula que tem parte exócrina e parte endócrina. Como a gente está trabalhando aqui o sistema endócrino, a gente não vai dar muita importância para a parte exócrina do pâncreas agora, tá? Vou apenas citar para você que a parte exócrina do pâncreas, composta por esses ductos aqui que desembocam no duodeno, ela tem importante função para o sistema digestório. Ela produz um suco digestório chamado de suco pancreático. Vou deixar uma tag aqui em cima para você, caso você queira aprofundar nesse assunto, tá? Tem uma aula sobre o sistema digestório em que a gente fala disso aí. Então ela produz um suco chamado de suco pancreático que vai auxiliar o duodeno a fazer a digestão. Agora, o que nos interessa na aula de hoje é a parte endócrina do pâncreas, que é a parte produtora de hormônio. A parte endócrina do pâncreas está aqui representada para você nessas bolinhas em azul, e a gente chama essas partes de ilhotas pancreáticas, antigamente denominadas de ilhotas de Langerhans. Nessas ilhotas a gente vai encontrar aglomerados de células, dentre os quais se destacam as células alfa e as células beta, que estão aparecendo aí no esquema. Células alfa responsáveis pela produção do glucagon e as células beta responsáveis pela produção da insulina, o mais importante hormônio relacionado ao pâncreas, tá? Agora que a gente viu isso tudo, vamos lá falar de vez para você da insulina e do glucagon aqui. Galera, insulina e glucagon são dois hormônios que controlam a glicemia. Tio Will, o que é a glicemia? É o nível de glicose no sangue, é o nível de glicose na corrente sanguínea. Então, o glucagon e a insulina tentam trabalhar de maneira com que esse nível não fique nem muito alto e nem muito baixo, manter o nível de glicose ideal, tá? Começando aqui pelo glucagon, produzido pelas células alfa. O glucagon ele tem um efeito hiperglicemiante. Tio Will, o que é isso? Ele aumenta a taxa de glicose na corrente sanguínea. De que maneira que ele faz isso? Basicamente, o glucagon estimula a quebra de glicogênio pelo fígado e pelos músculos, tá? Quando a gente ingere glicose em excesso, o fígado armazena essa glicose e vai juntando várias moléculas de glicose até formar um polissacarídeo, um carboidrato formado por várias glicoses, chamado de glicogênio. Esse glicogênio é guardado para situações de emergência, ele funciona como uma reserva energética. E o fígado quebra ele aqui sobre a ação do glucagon. Os músculos também podem quebrá-lo sobre a ação do glucagon. Tá? E isso faz com que a taxa de glicose na corrente sanguínea aumente. Ao quebrar o glicogênio, o fígado e os músculos liberam essa glicose no sangue, a glicemia sobe. Tá? Daí o nome ou daí o fato do glucagon ser hiperglicemiante. Agora, um fato importante para a prova é você lembrar hoje que o glucagon ele está muito associado à prática do jejum intermitente. Quando a gente fica muito tempo em jejum, quando a gente faz jejum prolongado, como por exemplo a galera que pratica o jejum intermitente, que fica 12, às vezes até 16 horas sem se alimentar, o glucagon é liberado juntamente com um hormônio chamado cortisol, considerado o hormônio do estresse, tá? Que a gente vai trabalhar na próxima aula aqui para você. O glucagon junto com o cortisol, eles vão promover a quebra de glicogênio durante o jejum. Tio Igor, por quê?
Quando você está em jejum, quando você não está alimentando, a taxa de glicose no sangue ela tende a diminuir. O seu corpo precisa de glicose para produzir energia, tá? Então, à medida que as suas células vão consumindo glicose, gastando glicose para produzir ATP, a taxa vai caindo. Já que você não está comendo, a taxa vai caindo, 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 caindo. O glucagon e o cortisol vêm para fazer a taxa subir, tá? Então, glucagon liberado muito em jejum prolongado, como por exemplo lá no jejum intermitente, beleza? Visto aqui o glucagon, vamos lá para a insulina, que é produzida pelas células beta das ilhotas pancreáticas e ela tem efeito antagônico ao glucagon. Tio Will, o que é efeito antagônico? Efeito contrário. Então, enquanto o glucagon ele é hiperglicemiante, a insulina é hipoglicemiante, ela diminui a glicemia, ela diminui a taxa de glicose no sangue. De que maneira? Basicamente estimulando a entrada de glicose nas células, ou ela estimula a absorção de glicose pelas células, em especial pelas células do fígado e pelas células do músculo que guardam essa glicose na forma de glicogênio, tá? Então a insulina também pode estimular, anota isso aí, a produção de glicogênio pelas células do fígado e pelas células do músculo. E dessa maneira a gente retira a glicose da corrente sanguínea, prendendo ela dentro da célula, diminuindo o teor de glicose no sangue ou promovendo a hipoglicemia, tá? Então, tá aí explicado para você a atuação das duas. Agora, escuta muito bem aqui. Quando que o nosso corpo normalmente libera insulina? Geralmente o corpo vai liberar muita insulina depois da digestão ou depois das refeições, ao comer, principalmente ao comer alimentos ricos em carboidrato, massas, pães ou vegetais como batata, mandioca, cenoura, tá? Ou alimentos açucarados, o teor de glicose no nosso sangue tende a aumentar. E aí o pâncreas libera a insulina para fazer esse nível cair. Vai mandando essa glicose para dentro das células e ao mandar essa glicose para o interior das células, tá? A nossa glicemia diminui, o teor de glicose no sangue diminui, ok? Agora que você aprendeu sobre insulina, sobre glucagon, sobre glicemia, a gente está pronto para falar aqui sobre diabetes. Galerite, diabetes é uma enfermidade presente no mundo todo, é uma doença crônica, tá? Em que o nível de glicose na corrente sanguínea aumenta muito. Então, principal aí característica da diabetes é uma alta glicemia crônica, constante na sua corrente sanguínea. A diabetes pode acontecer por uma série de fenômenos envolvendo a atuação da insulina. Vamos dar uma olhada no esquema aqui para você entender como é que isso funciona, tá? O pâncreas, ele produz e libera insulina na corrente sanguínea, joia? Essa insulina, ela se liga a receptores específicos na membrana das nossas células. Ao se ligar nesses receptores, a insulina estimula a ação de uma proteína chamada GLUT4, também presente na membrana, e essa GLUT4 vai facilitar, vai promover a entrada de glicose nas nossas células, diminuindo assim a taxa de glicose no sangue. Quando algum desses mecanismos falha, a pessoa pode apresentar diabetes, ok? Bom, diante disso, a gente pode ter dois tipos de diabetes aqui, dois tipos de mau funcionamento desse sistema aparecendo em prova. A primeira é a chamada diabetes mellitus tipo 1. Tio Will, por que mellitus? O termo melito vem de mel. Quem apresenta diabetes fica com sangue rico em glicose e também com a urina rica em glicose, tanto que um sinal que pode aparecer na sua residência indicando que alguém está diabético é a presença de formigas no vaso sanitário. Se começar a aparecer muita formiga, né, no vaso sanitário da sua casa, é indicativo de que alguém está com a urina muito adocicada, muito rica em glicose, tá? E isso pode ser aí um indicativo de alguém diabético na sua residência. Então, tanto a urina quanto o sangue ficam doce, daí o nome melito ou mel, tá? A tipo 1, galera, diabetes melito tipo 1, ela vai ocorrer quando a pessoa tiver uma produção baixa ou nula de insulina. Então, quando o indivíduo produzir muito pouco ou nada de insulina. Geralmente, essa tipo 1 tem um forte caráter genético, tá? Então, caso alguém na sua família, um parente de primeiro grau, pai, mãe, tio, primos, avós, tenham
essa diabetes tipo 1, há uma chance de você ter herdado essa condição e apresentar diabetes tipo 1. Mas algumas pessoas, alguns pesquisadores também dizem que ela tem uma correlação autoimune, que eu nem vou entrar muito no mérito aqui, porque olha só, isso ainda é uma incógnita no meio científico, tá? Então, basicamente, a gente vai se limitar aqui à condição genética. Alguns indivíduos manifestam a tipo 1 bem no início da vida, outros mais para o final, e isso está ligado também a maus hábitos de vida, podem acelerar o aparecimento ou não dessa doença. Vamos dar uma olhada aqui no esquema para entender. O pâncreas, galera, não consegue produzir insulina, então a insulina não se liga a receptores, que o indivíduo não tem, né, insulina para se ligar, a GLUT4 não funciona, e a GLUT4 não funcionando, a glicose vai se acumulando aqui na corrente sanguínea, no exterior da célula, promovendo aí o quadro crônico de diabetes. Como é que a gente faz para controlar a diabetes tipo 1? Ela é controlada basicamente com injeções de insulina. Então o indivíduo ele tem que monitorar a glicemia, pode monitorar por aquele aparelhinho que faz um furo no dedo, ou hoje por esses mais modernos que já ficam aqui, né, diretamente colocados na pele, geralmente atrás do braço, e aí a pessoa mede, vê o nível de glicose, se ela estiver muito alta, faz a aplicação de injeção de insulina. Também é indicado uma dieta para restringir a absorção, a ingestão de glicose e, em alguns casos, medicamentos associados também para poder fazer essa glicemia, né, abaixar ou para colocar a glicemia no nível ideal, ok? Agora, além da tipo 1, a gente tem a melito tipo 2. Na melito tipo 2, o indivíduo até produz insulina, mas as células não conseguem reagir a essa insulina. É como se o organismo ficasse resistente à insulina. A produção é normal, mas ela não consegue se ligar, perdão, aos receptores. Isso pode acontecer por um defeito nos receptores ou por uma superestimulação desse receptor, tá? Então, repara que a insulina não se liga, a GLUT4 não funciona e a glicose vai se acumulando aqui também na corrente sanguínea. Tio Igor, o que causa diabetes tipo 2? Pode ser uma causa genética, tá? Uma má formação dos receptores aí, e aí a insulina não consegue se ligar, mas principalmente a tipo 2 está relacionada a maus hábitos de vida. O que seriam esses maus hábitos? Já já a gente discute, tá? O tratamento da tipo 2 aqui é feito com uma dieta muito restritiva de glicose, porque não tem injeção de insulina aqui que resolva o seu problema, afinal você já produz insulina normalmente, ou o indivíduo produz insulina normalmente, e medicamentos. Os maus hábitos, pessoal, estão ligados principalmente ao sedentarismo, então a falta de atividade física na sua rotina. Isso é prejudicial para a sua saúde em vários aspectos, inclusive aqui para diabetes. Então é importante que você pratique atividade física de 3 a 4 vezes por semana. Também está ligado a uma má alimentação, principalmente alimentação rica em gorduras e açúcares, tá? Então é legal que a gente controle a ingestão de gordura e de açúcar, porque eles podem prejudicar essa cascata enzimática envolvida aqui com a entrada de glicose no seu organismo, o tabagismo e o alcoolismo, além, é óbvio, do uso de drogas ilícitas, que eu não vou nem citar aqui, que você sabe que é um péssimo hábito, um dos piores hábitos que você pode ter para a sua vida. Então, ao se limitar aqui a uma vida mais regrada, a atividade física, uma alimentação de acordo, evitar o álcool, né, correr do tabagismo e de drogas ilícitas, você diminui a chance do desenvolvimento de uma doença como essa aqui, que é a melito tipo 2. Pô, quais são as consequências e os sintomas que a diabetes, principalmente a tipo 2, que é a mais comum, pode, né, apresentar aí no organismo humano? Então, de sintomas eu deixei aqui para você. A gente vai destacar isso aqui, ó, boca seca e vontade frequente de urinar. Geralmente esses sintomas aparecem aí, a gente não dá a devida importância para eles. Seguido disso, pode vir uma perda de peso e uma fraqueza, um cansaço muito significativos. Você está apresentando esse tipo de sintoma, procure um médico, vá fazer um exame de glicemia, faça um exame de sangue completo, porque isso é indicativo de diabetes, tá? Além dos outros que estão aparecendo aí para você. O que a diabetes pode causar de complicações? De infarto a um AVC ou AVE, tá? Hoje o nome mudou, né? A gente está chamando hoje de AVE.
a insuficiência renal, a cegueira, disfunção erétil. Então, olha a quantidade de complicações que a diabetes pode causar em você. Fique esperto aos sintomas e às complicações e evite ao máximo esse problema na sua vida, porque diabetes não é algo simples, tá? Diabetes é uma doença sim perigosa que pode levar o indivíduo a óbito, ok? Eu espero que você tenha gostado, curtido a nossa aula. Se gostou, curtiu, deixa seu like, segue a gente aí e ó, se liga na aula 4, onde a gente fala sobre as adrenais ou suprarrenais. Eu te espero lá. Um grande beijo.